Iniciando então, senhores, o nosso bloco 6 da disciplina de Relações Humanas e Ética, ressaltando que os direitos autorais dessa aula eles pertencem integralmente ao ITED, nós vamos falar na sequência então acerca das sanções disciplinares que o corretor de imóveis ele está sujeito caso adote qualquer conduta que configure infração disciplinar. O artigo 21 da Lei 6530 de 78, com correspondência no artigo 39 do Decreto-Lei, ele prevê as seguintes sanções: advertência verbal, censura, multa, suspensão da inscrição por até 90 dias, que na prática acaba se condicionando aí, se for por motivo de pagamento, por motivo financeiro relacionado a pagamento, até o pagamento da dívida, né? E o cancelamento da inscrição com apreensão da carteira profissional. Essa última medida sendo a medida mais grave. Como eu disse para vocês no início dos blocos de ética do corretor de imóveis, não existe aqui um critério, nem na lei, nem no decreto-lei, nem no código de ética e também não no código de processo disciplinar, um critério objetivo para que seja aplicada, para qual sanção deve ser aplicada no caso concreto. A única coisa que se tem é a especificação do que são as condutas graves e do que são as condutas leves. E aí, diz o artigo 21, parágrafo 1º da Lei 6530, com correspondência no Decreto-Lei, que a aplicação das sanções vai se dar de acordo com as circunstâncias de cada caso. O parágrafo 2º do artigo 21, ele prescreve que, no caso de reincidência na mesma infração, na mesma falta, ocorre aí a agravação da penalidade. E se essa penalidade aplicada é a de multa, é aplicada essa multa em dobro, ok? Isso já lá no parágrafo 3º do artigo 21 da lei. É muito importante que vocês estejam aí acompanhando comigo, daí porque eu fiz expressa referência a quais dispositivos legais e normativos eu estaria utilizando, ok? Com relação ainda à possibilidade de cumulação dentre essas penas que são aplicadas, advertência, censura, multa, suspensão, cancelamento de inscrição, é possível que haja acumulação de todas elas com a pena de multa, advertência e multa, cancelamento de inscrição e multa, censura e multa. Todas essas sanções, todas essas penas, elas são cumuláveis com a penalidade de multa. No caso do cancelamento de inscrição, nós temos aqui uma situação até em desuso no artigo 21, parágrafo 4º, que no caso da pena de suspensão, ela era anotada numa carteira do corretor de imóveis, tipo uma carteira profissional de trabalho, e se o corretor de imóveis ele se recusasse a apresentar essa carteira, a quando da aplicação da penalidade, após ser certificado essa recusa no processo, o processo era encaminhado para o plenário e os conselheiros do CRES eles votavam então pelo cancelamento da inscrição do corretor de imóveis. Uma outra situação aqui prevista com relação a cancelamento da inscrição, da penalidade de cancelamento da inscrição, está no artigo 42 do Decreto-Lei, que prescreve a possibilidade de a suspensão por falta de pagamento e anuidade, emolumento e multa só acabar a suspensão com a satisfação da dívida, embora no dispositivo anterior se fale que seria só por 90 dias, né? E aí nós temos aqui uma situação relacionada ao não pagamento da anuidade
como condição para cancelamento da inscrição. Particularmente eu discordo dessa posição legal e até acho que esse artigo que trata aí da cassação, do cancelamento da inscrição por conta da dívida, ele, a meu ver, ele é inconstitucional. Os tribunais, eles vêm cada vez mais, em que pese haja aqui um dispositivo normativo, dando decisões no sentido de que o livre exercício profissional, um dos valores constitucionais previstos na Constituição, lá no artigo 5º, ele não pode ser aqui violado num contexto em que o Cresce ele tem a possibilidade de inscrever o débito em dívida ativa e cobrar na justiça através de execução fiscal, com a possibilidade de penhora de bens do corretor que esteja em débito. Então eu já vi algumas decisões, até mesmo no âmbito dos advogados da OAB, a justiça mandando então o profissional ser reintegrado ao quadro profissional, ordenando ainda que, no caso, se proceda à inscrição do débito em dívida ativa e a cobrança através de execução fiscal. Pois bem, senhores, então aqui eu passo a vocês a um outro eixo da nossa disciplina, que é o processo disciplinar. Eu mostrei então para vocês as condutas que são prescritas pelo Código de Ética a serem observadas e mostrei também as condutas que são vedadas, tanto pelo Código de Ética como pela Lei 6530 e pelo decreto que a regulamenta. Condutas que, se descumpridas, condutas que se cumpridas pelo corretor de imóveis, configuram infrações disciplinares. E se você, por exemplo, corretor de imóveis, incorrer numa infração disciplinar, você sabe qual é o procedimento, quais são os direitos que você tem, como que funciona o procedimento de apuração? Pois é, vem comigo que é isso que a gente vai tratar agora. Então, senhores, o processo de apuração de uma infração disciplinar, no âmbito aqui dos corretores de imóveis, ele está tratado no Código de Processo Disciplinar, no CPD, que foi aprovado pela Resolução número 146 de 1982. Então, assim, eu recomendo que o corretor de imóveis ele sempre tenha ao pronto acesso, né, o código de ética, para não incorrer na infração disciplinar. Agora, se de repente acabar incorrendo, vamos ver aqui quais são as regras que devem ser observadas, o procedimento para apuração da infração disciplinar. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a jurisdição. O que é a jurisdição? É quais são as autoridades que administrativamente estão investidas de poderes para apurar. Quem que tem atribuição para apurar a infração disciplinar? Diz o artigo 1º do Código de Processo Disciplinar que no primeiro grau, quem apura as infrações disciplinares são os CRECES, através dos seus órgãos. E, em grau de recurso, a jurisdição ela compete ao COFES, ao Conselho Federal. Importante questão, a regra de competência. A competência no direito, nós profissionais do direito, nós definimos a competência como a medida da jurisdição, de acordo com a localidade, de acordo com a matéria, de acordo com a função. Então, assim, você tem situações que os CRECES apuram as infrações em primeiro grau. Agora, e se nós estivermos falando de uma situação que envolve, por exemplo, um conflito aí para saber qual que é o CRECES de qual estado que tem que apurar uma infração disciplinar?
O artigo 7º do Código de Ética ainda, o anterior que eu estava falando, reforçado aqui pelo artigo 5º do Código de Processo Disciplinar, ele prescreve que o CRECE que tem competência para apurar a infração disciplinar é o CRECE da inscrição do corretor infrator. Então, o corretor de imóveis, ele está inscrito aqui no CRECE do Pará, ele comete uma infração disciplinar lá no Rio de Janeiro, num negócio que ele foi transacionar no Rio de Janeiro, o CRECE que vai apurar essa infração disciplinar não é o CRECE do Rio de Janeiro, não é o CRECE onde o imóvel está, onde o negócio foi celebrado, é o CRECE do corretor de imóveis, que vai apurar a infração disciplinar. Agora, os efeitos cíveis, é bem provável que seja o do Rio de Janeiro, pelas regras de competência previstas no Código de Processo Civil. Alguns princípios são previstos no artigo 2º do Código de Processo Disciplinar com relação à apuração das infrações. Dentre eles, nós temos o princípio da ampla defesa, que inclusive é previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. O princípio da ampla defesa, ele, trocando em miúdos, implica na possibilidade de o corretor de imóveis lançar mão de todos os recursos em direito admitidos para promover a defesa dele. Lógico, observando o que é cabível para cada procedimento, para cada rito. Ok? Isso tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. Então, aqui, a ampla defesa é um dos princípios que norteia o processo de apuração da infração disciplinar cometida por corretor de imóveis. Um outro princípio que norteia a apuração da infração é o princípio da reconsideração de decisões. Vocês vão ver aqui na sequência que nós temos sempre a possibilidade de a decisão ela ser revista pelo mesmo órgão que proferiu a decisão. Paralelo a isso, nós temos também o princípio da dualidade de instâncias, aqui caracterizado pela possibilidade de, além de a decisão poder ser revista pelo próprio órgão, há a possibilidade de que a decisão, o caso, ele seja analisado por uma instância superior, ok? Então, senhores, pontuadas essas premissas básicas com relação ao processo de apuração das infrações, nós temos aqui basicamente duas modalidades de processos disciplinar, de acordo com o artigo 3º do Código de Processo Disciplinar. Nós temos um que inicia a partir de um auto de infração e nós temos outro que se inicia a partir de um termo de representação. São situações distintas, apesar de mais na frente, no desenrolar desses processos, haver uma certa semelhança. O processo que se inicia a partir de um auto de infração é aquele que se inicia através de uma fiscalização. O fiscal do CRECE comparece em determinado lugar, comprova determinada infração, ele lavra um auto ali na presença do corretor ou na presença do seu preposto, enfim, e daí então se inicia o processo de apuração da infração disciplinar. Já o processo a partir de termo de representação é aquele que se inicia por uma denúncia. É algum cliente que insatisfeito vai lá e denuncia você, dizendo que você cometeu determinada infração disciplinar. É alguma autoridade, por exemplo, um juiz, um fiscal, por exemplo, da Secretaria de Comércio, que identificou ali uma infração disciplinar pelo corretor de imóveis e aí oficia o CRECE, manda um ofício para o CRECE apurar uma infração disciplinar, ou algum servidor do CRECE que ali no exercício da sua atividade se deparou com uma infração disciplinar cometida pelo corretor de imóveis. Então, nós temos essas duas modalidades
de processos disciplinares e é isso que a gente vai então tratar na sequência. Então, senhores, na sequência, falando do processo a parte de auto de infração, nós temos lá no artigo 6º do Código de Processo Disciplinar que o fiscal do CRECE, quando realiza uma fiscalização, constatando uma infração, ele lavra um auto em 3 vias. E o artigo 6º, ele prevê todos os requisitos que devem constar, todos os elementos que devem constar nesse auto de infração. Esse auto deve ter a qualificação e o endereço completo do autuado, inclusive o CPF e o número do CRECE, número de registro do CRECE. Deve conter também a data, a hora e o local em que está sendo lavrado o auto, o local da ocorrência da infração, o dispositivo legal que foi infringido. O fiscal deve indicar lá se foi algum dispositivo da Lei 6530 ou do decreto ou do Código de Ética. Deve haver também, deve constar no laudo, o órgão autuante e o endereço para apresentação da defesa pelo corretor autuado, o nome e a assinatura do autuante e do autuado, deve ter a assinatura dos dois, né? E a descrição circunstanciada, resumida dos fatos e dos elementos caracterizadores da infração. Professor, para que eu preciso saber disso? Porque de repente, se esse auto de infração ele não observar aqui as disposições previstas no Código de Processo Disciplinar, ele pode ser considerado irregular e isso possa facilitar a sua defesa caso você seja autuado aí por uma suposta infração disciplinar, ok? Na sequência, queridos, nós temos algumas considerações a fazer sobre esse procedimento de autuação, ressaltando que a autuação, nós estamos falando daquela situação em que o fiscal do CRECE, fazendo uma fiscalização, constata a ocorrência de uma infração disciplinar. Nós estamos tratando agora desse processo, o processo que inicia pelo auto de infração. Depois nós vamos tratar do outro processo que inicia a partir da denúncia, para que você saiba como proceder, por onde que vai, por onde que não vai, quais são os seus direitos, o que se pode, o que se não pode nesses processos. Nesse auto de infração, lavrado pelo fiscal do CRECE, pode ocorrer a imputação, a indicação de mais de uma infração, e quase sempre principalmente porque aqui vocês veem que o Código de Ética e a Lei 6530 e o Decreto-Lei, eles são muito repetitivos, eles são redundantes. Poucas coisas um acrescenta ao outro. Lógico, o Código de Ética, por ser uma norma reguladora de conduta, né, ele traz mais preceitos se comparados com a Lei 6530. Diferentemente da Lei 6530, o decreto, acho que ele tem umas 3 ou 4 situações que prevê além da lei. O resto tudo, em sua maioria, é tratado pelo Código de Ética. E quase sempre as situações que são tratadas lá no Código de Ética também são objetos de abordagem lá pela lei e pelo decreto. Então pode haver aí essa indicação de mais de uma infração. O fiscal ele pode colocar que você incorreu em mais de uma infração. E quase sempre é assim que se procede, porque para cada infração existe ali uma sanção. Principalmente se essa sanção for a sanção de multa, for a pena de multa, e para cada infração que você comete é uma multa que tem que pagar para o CRECE. Daí é muito importante também estar atento, porque além dos problemas pessoais, isso pode resultar em um problema sério para o bolso.
Outra coisa, o infrator ele não precisa estar presente a quando da lavratura do auto. É possível que o fiscal do Cresce ele faça uma fiscalização, dê uma passada lá na minha imobiliária e eu não esteja lá, mas esteja, por exemplo, o meu funcionário, o meu preposto, alguém que trabalhe comigo, alguém que tenha uma relação de subordinação profissional com relação a mim. Pois é. A quando da lavratura do auto de infração, essa pessoa ela pode receber a segunda via do auto de infração. Caso não haja ninguém ali para receber, constatando-se a infração lavrada o auto, essa segunda via do auto de infração, ela deve ser encaminhada ou para o endereço profissional ou para o endereço residencial ou qualquer outro lugar onde o corretor de imóveis infrator se encontre, ok? Então, é muito importante já ter cuidado também, principalmente com relação a essa situação, que você pode ser, por exemplo, notificado através de um preposto que esteja lá na imobiliária. Você não precisa estar junto. Situações que geram a lavratura de auto de infração a partir de anúncios que o corretor de imóveis faça, documento, por exemplo, um anúncio capcioso, um anúncio irregular, e nós vimos aqui algumas determinações, algumas normas a respeito de anúncio. O fiscal ele deve juntar no auto de infração o anúncio. Na verdade, eu entendo que toda e qualquer situação que você acusa alguém de infringir a lei, de infringir uma norma regulamentadora, ela deve ser devidamente comprovada. Toda acusação que se faça, seja no âmbito criminal, seja no âmbito administrativo, ela deve vir devidamente comprovada. Até mesmo as situações de trânsito, por exemplo, avançou o sinal, cadê a foto ali que mostra o avanço do sinal do trânsito? Acho que tem que ter ali a devida comprovação para observar a plenitude do direito de defesa. O direito de defesa ele deve ser sempre observado tanto nos processos judiciais como nos processos administrativos. Uma situação controversa que pode acontecer é se a quando da lavratura desse auto pelo fiscal, o corretor de imóveis se recusar a assinar. Professor, eu posso me recusar a assinar? Pode. O que você vai fazer vai ser apenas retardar um pouco mais aqui o processo. E aí, se você tiver como essa estratégia retardar o processo, é importante você não esquecer do processo. Por quê? A primeira tentativa de mandar para você a segunda via do auto de infração, ela é pelo correio, com AR. Se você não for encontrado, isso vai ser informado lá pelo correio que não encontraram você. Daí, você pode também se recusar a assinar lá quando o carteiro vai entregar. Se isso acontecer, prevê lá o artigo 11, parágrafo 1º, 2º e o 3º, prevê as seguintes medidas. Ou vai um servidor do Cresce até seu endereço para, juntamente com 2 testemunhas, fazer a intimação. Particularmente, eu nunca vi, né, ninguém cumprir essa determinação. Se o servidor for lá e ainda assim a pessoa se recusar a assinar, o servidor ele certifica que se recusou a receber, assina as 2 pessoas como testemunha e tudo mais. Se não houver nenhuma possibilidade de notificar a pessoa ali da entrega do auto de infração, a segunda via, né? Aí o que se faz? Pede-se um edital de notificação, um edital de intimação, tá? Nesse edital se transcreve integralmente o auto de infração. Via de regra, é assim que o Cresce vem fazendo. Se ele não encontrar você no seu endereço, não vai mandar servidor nenhum não, conforme prevê aqui o Código de Processo Disciplinar. Vai expedir aqui um edital, só que edital quase sempre ninguém acompanha. O detalhe é que depois que acaba o prazo do auto,
começa o prazo da defesa. E aí, se você não apresenta a defesa, o processo segue sem sua defesa. Aí, no final, você pode ser prejudicado por não ter se defendido. Ah, professor, mas eu não fui notificado e tudo mais. Pois é, tem essas situações aqui que podem ser feitas e você acabar tendo prejuízo para a sua defesa. Às vezes, certas situações acabam sendo feitas de uma maneira sorrateira para tentar intencionalmente prejudicar o corretor de imóveis. Sejamos claros e falemos a realidade. Então, às vezes até se sabe o endereço do corretor de imóveis, mas se coloca lá que a intimação não chegou, ou principalmente se o corretor de imóveis não tiver chegado, não está aqui, ó, não recebeu a intimação, não estava lá, vamos mandar já por edital. Enfim. E aí o que é feito então com a primeira e a terceira via do auto de infração? Tem lá todos aqueles requisitos que eu li para vocês, o corretor de imóveis assina, né? Se não assinar, ele segue todo esse procedimento aqui de intimação. A primeira e a terceira via, elas devem ser encaminhadas no prazo de 24 horas para a Coordenadoria de Fiscalização, segundo o artigo 12 do Código de Processo Disciplinar. A Coordenadoria de Fiscalização é o que equivale hoje no CRECE ao Departamento de Fiscalização, ok? Esse auto de infração ele deve ser então encaminhado no prazo de 24 horas para a Coordenadoria de Fiscalização. E aí, além do auto de infração, é possível que o fiscal ele faça a lavratura de um auto de constatação. Isso está lá no artigo 13 do Código de Processo Disciplinar. O auto de constatação ele vai ser lavrado quando, para instruir um auto de infração, o fiscal ele precisar fazer um registro, um relato de uma infração que tenha sido constatada em um estande ou posto de venda em locais de construção, em locais de incorporação ou de loteamento. Nesses casos aqui, o fiscal ele lavra um auto de constatação. E aí, depois de posse desse auto de constatação como meio de prova, como eu falei, todas as infrações elas devem ser devidamente comprovadas, com a foto, com alguma coisa. Pois é, esse auto de constatação é um instrumento para se comprovar ali a ocorrência da infração, principalmente diante de uma peculiaridade que reveste esse processo que se inicia pelo auto de infração, que eu vou falar mais na frente. O auto de constatação ele é lavrado também para configurar a habitualidade nos casos de exercício ilegal da profissão. Então, o auto de constatação ele é lavrado já que o CRECE ele nada pode fazer com relação a pessoa que não é inscrita no conselho, né? Já que ele não tem jurisdição sobre essas pessoas. Para ele comprovar a infração de exercício legal da profissão, ele então lavra esse auto de constatação para fundamentar ali a comunicação que é feita para a autoridade competente. Outra situação, esse auto de constatação, ele deve descrever ele serve também para descrever fatos que a caracterização da infração dependa de outros esclarecimentos. Então, por exemplo, imaginem que há ali a suspeita de um corretor que esteja realizando vendas sem autorização para anúncio, por exemplo. Então, se faz ali um auto de constatação para comprovar que o corretor de fato estava realizando a venda, porque aí depois se vai procurar, por exemplo, o cliente para, a partir da informação que ele der, você deu autorização para o corretor de imóveis anunciar? Não dê. É só um exemplo, uma situação hipotética. Aí sim é que a partir do cotejo, do auto de constatação, com a outra situação esclarecida, é que se lavra então o auto de infração. Os elementos desse auto de constatação, de acordo com o artigo 14 do Código de Processo
Código de Processo Disciplinar, o CPD, são os seguintes: a qualificação e o endereço completo do autuado, inclusive o CPF e o CRECE, tá? A data, a hora e o local em que está sendo lavrado o auto de constatação, o órgão autuante e o endereço, quem que está autuando, tá? A descrição clara e objetiva do fato que está sendo constatado. Constatei que havia pessoa não inscrita no CRECE realizando a negociação de imóveis. Entendeu? Tem que haver ali uma descrição clara e objetiva do fato, tá? E deve haver o nome e a assinatura do autuante e do autuado. Se houver recusa na assinatura do auto de constatação, segue-se o procedimento lá do artigo 11 que eu mencionei. Manda uma correspondência por AR, se não o servidor, que, como eu falei, poucas vezes não, acho que eu nunca vi acontecer, né? E a intimação por edital.